Olá, está começando o Câmara Repórter desta terça-feira, dia 6 de março. E vamos aos destaques do programa de hoje. Prefeitura de Natal lança campanha contra o assédio sexual nos transportes públicos. Empresas de ônibus ameaçam reduzir e suspender linhas, caso não haja o aumento da passagem. Câmara aprova emenda que garante mais benefícios nas licenças maternidade e paternidade, inclusive em casos de adoção para os servidores. Vereadores debatem o avanço do segmento da tecnologia em Natal. E ainda, a Assembleia Legislativa entrega ambulâncias a hospitais regionais e prefeituras. Isso e muito mais a partir de agora. A Prefeitura de Natal lançou nesta segunda-feira uma campanha de enfrentamento ao assédio sexual no transporte coletivo. Estima-se que em cada 10 mulheres, 7 já presenciaram algum tipo de assédio sexual. O transporte público é um meio bastante utilizado no dia a dia de muitos brasileiros, incluindo as mulheres. Mas para elas, essa experiência pode ser traumática. É sempre complicado pegar um ônibus lotado, existe um risco. A gente sempre tem aquele receio, né, de acontecer alguma coisa, mas aí a gente tá à mercê, né? Você tem que tomar cuidado, não ficar muito perto das pessoas, mas não tem como, você mora em Natal, não tem uma coisa que você não pode, digamos, não tem como fugir, né, porque a maioria dos ônibus estão sempre lotados. De acordo com o levantamento do Instituto Perfil, aproximadamente 70% das mulheres potiguares já presenciaram algum tipo de abuso sexual nos transportes coletivos da capital potiguar. A pesquisa faz parte de uma campanha de enfrentamento ao assédio sexual nos transportes coletivos de Natal. O levantamento revelou dados detalhados sobre o problema. O Instituto entrevistou 800 mulheres. O estudo mostrou que 7 em cada 10 mulheres já presenciaram algum tipo de assédio sexual nos transportes coletivos. As entrevistadas da região norte foram as que mais presenciaram algum tipo de abuso. Elas também foram as que mais afirmaram ter sofrido o problema. As entrevistadas de cor preta foram as que mais presenciaram o assédio. O tipo de abuso mais testemunhado foi a encoxada proposital, com 61%. 98% das mulheres que sofreram o assédio não denunciaram. Acontece, né? O ônibus está lotado e os homens se aproveitam da situação. Eu acho um absurdo isso, porque que eles fazem isso, aproveitam aquele horário que os ônibus estão cheios, incomoda, ficam se fregando. E isso não sei como acabar, sabe? Esses homens são assim, aproveitam os abusos, sabe? Com a gente que é mulher, a gente vai reclamar e fica com raiva, a gente perde a cabeça, mete a mão na cara deles e assim... Tem que acabar com esse absurdo. A secretária municipal de políticas públicas ressaltou a importância das mulheres reagirem e denunciarem. Ela defende a implementação de câmeras nos transportes públicos. É uma campanha educativa, ela busca cada vez mais conscientizar as mulheres de Natal para reagirem aos crimes de assédio no transporte coletivo. A própria mulher, ela pode fazer o retrato falado na delegacia, né? Mas o que eu acho que nós devemos buscar é a implantação de câmeras no transporte coletivo da cidade do Natal. Através dessas câmeras ficará guardada a imagem do agressor e aí sim nós podemos ter medidas mais eficazes de combate a esse crime. Nós teremos sim o apoio das polícias, da guarda, da polícia, de fazer a prevenção e de fazer a repressão a esse tipo de comportamento inaceitável. As denúncias devem ser feitas nas delegacias especializadas em defesa da mulher, na Ribeira, que fica na rua Saneamento, número 28, e também na Zona Norte, na Avenida Dr. João Medeiros Filho, sem número, no Potengê. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone 0800 281 2336. O telefone funciona 24 horas. O Sindicato das Empresas de Ônibus ameaçaram reduzir o horário e suspender a circulação aos domingos, caso a Secretaria de Mobilidade Urbana não autorize o aumento da passagem em Natal. Confira a reportagem. Das 6 da manhã às 10 da noite. Esse poderá ser o novo horário de circulação dos ônibus em Natal, de segunda a sexta.
Os passageiros do transporte público ainda desconhecem a posição das empresas e recebem a notícia com surpresa. Não tem transporte, como é que o cara vai voltar para casa? Tá tudo errado. Vai ser um problema para quem larga do trabalho de 10 horas ou quem faz universidade, né, que está saindo mais ou menos esse horário da universidade, e vai ficar ruim para eles. Não tem possibilidade disso não, nenhum. Isso vai ser bom para a gente em quê? O prazo para a mudança acontecer ainda não está definido, mas o Sindicato das Empresas do Transporte de Natal, o Seturne, anunciou a medida como forma de pressionar a Secretaria de Mobilidade Urbana, a STTU, a autorizar o reajuste da tarifa dos atuais R$ 3,35 para R$ 3,75. De acordo com o consultor do Seturne, o aumento irá cobrir o déficit do sistema, que chega a R$ 1 milhão por mês. Em virtude principalmente do aumento do preço dos combustíveis e também da diminuição do passageiro equivalente. A própria Secretaria apresentou um estudo, apresentou ao Conselho Municipal de Transporte, e só esses dois itens, as empresas estão tendo um prejuízo de R$ 1.380.000 todo mês. Apesar do Seturne alegar a necessidade do aumento, na semana passada, em declaração ao Câmara Repórter, a defensora pública Cláudia Queiroz afirmou que as empresas descumpriram termos de compromissos firmados em 2016 e 2017, sobre a compra de novos ônibus e implantação de abrigos de passageiros. Para ela, esses são motivos suficientes para a STTU não conceder o aumento. Desde 2016, 2017 foram firmados termos de compromisso entre a STTU e o Seturne, onde o Seturne e as empresas se comprometeram a colocar novos veículos para melhoria da prestação de serviço e também a construir abrigos, e não cumpriu integralmente essas obrigações. Então, caberia à STTU, antes de conceder novo reajuste, nova revisão tarifária, fiscalizar e exigir dos prestadores de serviço o cumprimento das obrigações assumidas para que o cidadão ele sofra a revisão tarifária, mas que ele tenha a contraprestação de melhoria no transporte. Por outro lado, o consultor diz que a STTU também vem descumprindo acordos feitos com o sistema. Por causa disso, através de uma carta, as empresas apontaram as medidas que visam reduzir os custos operacionais. As outras alternativas seriam o subsídio. A Prefeitura disse que não vai subsidiar. A retirada dos impostos também resolveria essa questão, já que 35 centavos o usuário paga para a Prefeitura e o governo do Estado só de imposto. E uma última alternativa apresentada foi uma reorganização do sistema como forma de reduzir o custo operacional das empresas, isso de uma forma emergencial, enquanto o reajuste não vem, ou outra medida para reequilibrar o sistema. Enquanto o impasse entre o Seturne e a STTU não é resolvido, os usuários que esperam o transporte em paradas deterioradas reclamam da má qualidade dos ônibus e classificam como chantagem a postura das empresas que detêm o sistema. É uma chantagem bem grave, é uma chantagem. Os ônibus não são de qualidade, aí tipo, tem ônibus que quebra, porque um dia desse um ônibus que eu peguei quebrou. E eles ainda querem aumentar o preço da passagem, a passagem já está cara, eles ainda querem aumentar mais. Às vezes a gente passa de 40 a 50 minutos esperando o transporte. E muitas vezes muito lotado mesmo, super lotado. E as paradas nessas condições, que às vezes não para sol nem chuva. Mas quem manda é as empresas ou é o prefeito? Quem é que manda em Natal? É a Prefeitura ou é os empresários? Entramos em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal para saber se será permitida mudança no transporte público, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Na cidade da Esperança, moradores convivem com a insegurança provocada pela escuridão. Em vários pontos do bairro não há iluminação pública. Os usuários da estação de trem da cidade da Esperança já se acostumaram. Os passageiros que desembarcam ou embarcam às 19 horas são os que mais sofrem. O motivo, a escuridão bem em frente ao ponto do trem. A iluminação está péssima, não existe. A situação se repete em muitas vias da Esperança. Na Rua Santiago, por exemplo, foi preciso os próprios moradores se cotizarem para comprar lâmpadas.
Cota dos moradores aqui da rua para a gente comprar essas lâmpadas e pagar também para colocar. E olha que a gente já tem um desconto através de pagamento da cota de energia, né? Que já vem descontado, que é caríssimo por residência. Faz bastante tempo, né, que esse setor aqui da Perimetral Leste está escuro, né? E como a próxima estação de trem também está muito escuro lá e fica muito perigoso, né? O pessoal que desce o trem, os moradores que trafegam aqui diariamente à noite, fica uma situação complicada, muito perigosa, sujeita a assalto, né? No bairro de Felipe Camarão não é muito diferente. Numa rápida passagem pelas ruas, é possível identificar vários pontos de escuridão, prejudicando o comércio e favorecendo a ação de bandidos. Os assaltos nestes locais são comuns. No começo, botaram os postos tudo, foi uma maravilha. Aí depois de uns meses, aí acabaram aí. Começaram a quebrar, e desmontaram tudo aí. Aqui assalto direto aqui. Daí para lá, assalto direto. O escuro não é exclusividade apenas dos bairros da Zona Oeste. A Via Costeira, uma das principais da cidade, também apresenta vários pontos, nos quais os postes estão apagados, um inclusive bem próximo do posto policial. Quem sofre com isso? Toda a população. As recentes chuvas provocaram alteração na cor da água que é fornecida pela Caerne aos moradores de Natal. A companhia tranquiliza a população sobre a potabilidade da água e garante que não há motivos para se preocupar. Nos últimos dias, a mudança na cor da água que sai das torneiras vem chamando a atenção da população que reside nas zonas sul, oeste e leste de Natal. Ao invés de transparente, o líquido apresenta uma cor amarelada, quase marrom. Se dá pelo comportamento do manancial em relação a esse período de chuvas que está acontecendo. Na medida que chove, essa água ela cai no solo e vem carreando para dentro do rio, né? Tudo que tiver assim pela frente, como folhas, restos de raízes e alguns outros objetos, ele é direcionado para o leito do rio. Do leito do rio em movimento, em direção a chegar até o ponto de captação da água, vai criando, fazendo aquela turbulência, certo? E vai levantando material de suspensão, as folhas também elas vão se decompondo e vai fazendo um tipo de um chá, digamos assim, mudando a cor, e aí cria todo um processo, digamos assim, chamado de água nova. O fenômeno se deve às chuvas que caíram recentemente na capital. Elas aumentaram o volume de água da Lagoa do Jiqui. Quando o corpo hídrico chega na estação de tratamento, traz diversos sedimentos, sendo necessário um ajuste no trato da água. As estações de tratamento, elas estavam operando calibrada para um tipo de água que estava parada, ali, em boas condições. De repente, quando chega essa água, começa a haver alterações para a gente adequar o tratamento a essa nova água que chegou. A mudança na água é apenas estética e não impede o seu consumo. As condições microbiológicas estão mantidas pelo tratamento. No entanto, o ajuste do manancial ainda deve levar cerca de 15 dias. Essa é uma água que passa, exatamente como eu falei, ela se adequa ao tratamento. Então ela passa por todas as fases de tratamento, inclusive a última, que é uma desinfecção. Pelo aspecto microbiológico, ela atende os padrões de potabilidade. Se não houver mais fortes chuvas, né, que ela se comporte aí a se adequar ao tratamento e voltar ao padrão, algo em torno de 10 a 15 dias. A população de Nossa Senhora da Apresentação foi escolhida para receber o programa Meus Direitos, Minha Saúde, neste sábado. E quem vai contar para a gente os detalhes é a repórter Larice de Souza. O programa Meus Direitos, Minha Saúde, promovido pela Defensoria Pública do Estado, irá acontecer neste sábado, dia 10, das 8 da manhã às 4 da tarde, ofertando serviços de saúde e de assistência jurídica gratuitos na Unidade de Saúde do Conjunto Vale Dourado, na Zona Norte. Na área da saúde, serão realizados testes rápidos de HIV, sífilis, além de aferição de pressão arterial e glicemia e inscrição inicial no SUS. Já a assessoria jurídica gratuita será realizada por defensores públicos estaduais e federais. A unidade de saúde do Conjunto Vale Dourado fica localizada à rua Irmã Vitória, número 706, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação. Larice de Souza para o Câmara Repórter. Democratizar a justiça para garantir a cidadania dos potiguares.
Foi com esse objetivo que o Núcleo de Práticas Jurídicas de uma universidade particular de Natal foi fundado. Em mais de 20 anos de atividades, o núcleo já atendeu mais de 100 mil pessoas. Assumir os gastos da família não é nada fácil. Despesas com alimentação, educação, saúde e lazer são altas e não dá para bancar tudo sozinha. Sufocada, Lucilene teve que procurar uma assistência jurídica para obrigar o ex-marido a dividir as despesas. Seria um pouco difícil, porque não teria condições de pagar advogado, né? Aí ficaria um pouco difícil. Por então, eu recorro aqui mesmo. O Núcleo de Práticas Jurídicas da UNP atende a população potiguar há mais de 20 anos, solucionando casos como o de Dona Lucilene. Sempre que eu preciso, sou super bem atendida. Não resta dúvida, já consegui 3 ações aqui. Pessoas que não têm condições de pagar um advogado nos procuram para resolver os seus problemas jurídicos, que vão de divórcio, inventário, ação de uso capião, ação de medicamentos contra o poder público. Atendemos todo tipo de demanda que não seja trabalhista nem penal. A prática é realizada por alunos do 9º período. Em sala de aula, eles acompanham a simulação dos casos e, depois desse momento, iniciam um atendimento presencial. Marcam audiências e retornos, encaminhamentos de recursos e cumprimentos de prazos. A aula é obrigatória e, caso o aluno não cumpra a carga horária de atendimento, eles não integralizam a graduação. Os alunos eles iniciam a atividade em sala de aula e aí a gente faz uma espécie de introdução teórica e depois exercícios. Então, é uma prática simulada, né? Então, aqui eles estão praticando atividades na área trabalhista, com casos reais, mas de forma simulada. Aí, terminada essa primeira etapa, sim, aí a gente vai para os atendimentos ao público. Os casos jurídicos também são acompanhados por uma assistente social. Esse serviço ele só foi implementado em 2009, quando os próprios juristas chegaram à conclusão que precisavam ter uma visão mais humanizada durante o atendimento. A gente não só vê a questão jurídica, mas a gente vai entender o que traz aqui, porque por trás de uma questão jurídica existe uma família, e essa família também tem outras demandas, né, que para ser atendida. O cliente que precisar de atendimento deve cumprir alguns pré-requisitos. Precisa trazer os seus documentos, tá certo? Comprovante de residência, documentos de identificação pessoal, identidade, CPF, as certidões de nascimento, casamento, a depender da demanda. Mas não se preocupe, porque na hora que o problema é identificado, os nossos alunos, com orientação sempre de um advogado, vai dizer todos os demais documentos que você precisa trazer. Não existe custo com xerox, né? Traz os seus documentos originais, serão escaneados e lhes serão devolvidos na mesma hora. O professor Bruno Padilha destaca que esse serviço não beneficia apenas os alunos, que adquirem conhecimento e experiência. O atendimento é, acima de tudo, uma questão de responsabilidade social. A partir do momento que a gente leva o aluno ao aprendizado, né, porque a teoria não é só o suficiente. Então, para você fechar o conhecimento, você precisa ter a prática. E, ao mesmo tempo, a universidade ela presta um serviço social, porque ela atende a comunidade, aqueles que estão necessitando, né, de um acesso à justiça. O SESC está com inscrições abertas para cursos preparatórios voltados para o Enem. Saiba mais informações com a repórter Mara Rochelle. Serão 310 vagas ofertadas em 3 municípios, Caicó, Macaíba e Mossoró. E podem se inscrever nesses cursos voltados à preparação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, comerciário ou dependente, associado do SESC e também mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$20. A lista dos matriculados será divulgada no dia 16 de março e as aulas começam no dia 19 de março. Para mais informações, acesse o site www.sescrn.com.br. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. As aulas acontecerão nas unidades do SENAC de Macaíba e de Mossoró. Já em Caicó, as aulas acontecerão no Colégio Cuca. A gente muda de assunto para falar que na sessão ordinária desta terça, os vereadores voltaram a discutir a emenda que altera o artigo 76 da Lei Orgânica do município. O texto garante mais benefícios nas licenças maternidade e paternidade, inclusive em casos de adoção. E essa emenda foi aprovada. Confira.
Não houve consenso sobre as modificações sugeridas pela comissão especial que analisou a emenda enviada pela Prefeitura. Os vereadores divergiram especialmente com relação ao artigo que trata das aposentadorias dos servidores. Tem uma parte nesse texto que ela é consensual, a questão da progressão, a questão da licença maternidade, a questão de você ser aposentado sem tirar nenhum direito, isso era consensual. Então nós votamos primeiro que era consenso, tanto na situação como oposição. Com relação às incorporações, não existe uma convergência, porque a oposição ela não concorda. Então nós decidimos que vamos discutir isso na próxima, porque a emenda foi encartada hoje, terá que vir para a Comissão de Justiça. Após isso, aí a próxima semana a gente vai discutir só a questão das incorporações. Eu sou contra parte da emenda. A emenda que trata da questão das gestantes, da paternidade, maternidade eu sou favorável, né? Mas tem uma parte da emenda que fala em progressão de carreira. O que é que acontece? O Estatuto dos Servidores Públicos, na nossa lei orgânica aqui, ele deixa bem claro no artigo 76 que eles têm direito a uma ascensão funcional por graduação. O que é que quer dizer isso? Se eles estudarem, eles não vão aumentar de cargo. Por exemplo, não vai deixar de ser SG para ser professora? Não. Mas ela pode aumentar de salário. Há diversas jurisprudências sobre isso, do ministro Marco Aurélio de Mello, etc., falando que a ascensão funcional horizontal é constitucional. Então eu votei contra esse ponto da emenda porque eu tenho certeza que prejudica o servidor. O vereador Fernando Lucena votou a favor dos incisos que foram destacados na emenda. Os consensuais ganharam uma nova redação na lei orgânica e garante mais benefícios nas licenças maternidade e paternidade, inclusive em casos de adoção. Nós votamos agora a parte boa do projeto, que é a licença maternidade, licença paternidade, a licença maternidade e paternidade para adoção, que é uma coisa importante. Mas a parte dos servidores, que prejudica os servidores, eu coloquei uma emenda supressiva, né, que vai voltar para as comissões, onde nós vamos fazer um grande debate aqui nesta casa, que essa emenda ela garante o direito dos servidores, que no projeto de lei retira esses direitos como função gratificada, promoção. Com a retirada da discussão sobre o inciso que trata sobre as incorporações e sobre o regime de aposentadoria, os vereadores aprovaram o parecer da comissão especial, que foi favorável à parte das alterações apresentadas pela Prefeitura. A segunda parte da discussão foi adiada para que todos os vereadores entendam integralmente o conteúdo da matéria. A sessão continuou com a apresentação de um requerimento que solicita o encaminhamento do projeto de lei que trata da desafetação de um terreno para a construção do Hospital da Mulher, na Zona Norte de Natal. É um projeto importantíssimo para nosso município, que assistirá as mulheres da Zona Norte em estado de vulnerabilidade social, em sua grande maioria, não só da Zona Norte, assim como também da região metropolitana de Natal. Serão construídos mais de 220 leitos, por isso esse caráter de urgência. Foi uma decisão de um colegiado para ingressarmos com esse pedido de urgência para amanhã já darmos início à votação. A gente continua falando sobre o Legislativo natalense. Os vereadores da Comissão de Ciência e Tecnologia se reuniram nesta terça-feira. Esse foi o primeiro encontro do ano e o principal assunto foi o avanço do setor tecnológico em Natal. A primeira reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara tratou, entre outros assuntos, de robótica, ramo educacional e tecnológico que engloba computadores e robôs. Especialistas no assunto usaram da tribuna para enumerar as vantagens dessa nova ciência aplicada à formação. A robótica, ela entra aí numa grande área, né, que a gente intitula de pensamento computacional. Então, é uma das possibilidades para a gente ensinar as crianças a resolverem problemas. Então, tirar um pouco desse ambiente onde eles estão nas escolas, hoje focados em resolver prova, Com isso, o que é que ela ganha? Ela ganha, vai trabalhar a parte de lógica, vai trabalhar também a parte de desenvolvimento motor fino para os mais novos, elas vão ter que pegar peças, vão ter que encaixar. O conhecimento de mundo, né? Porque a robótica educacional, ela é interdisciplinar. Então, a gente está sempre trabalhando biologia com robótica. Vamos construir aqui um corpo humano e vamos fazer um nanorobô que vai entrar no corpo humano, na artéria, e resolver algum problema pontual. O avanço do segmento tecnológico no Rio Grande do Norte também foi destaque durante a reunião.
Os investimentos têm aumentado a cada ano, além do surgimento de empresas completamente voltadas para a área. Nós temos um parque tecnológico já, que é realidade. Nós temos o Instituto Metrópole Digital, que é outra realidade com tantas empresas incubadas lá dentro. Nós temos outras empresas que desenvolvem conhecimento na área tecnológica em Natal, que estão crescendo rapidamente e prestando serviço a empresas do sul e sudeste do país, que é totalmente desconhecido da área do público em geral. Tem empresas que produzem softwares, hardware que vendem exclusivamente para a China. Então, Natal está no caminho certo. Eu acho que a Câmara dos Vereadores, através da comissão, está fazendo um trabalho fantástico. É isso mesmo, nós temos que debater, temos que divulgar. A sociedade tem que entender que isso não é mais um futuro, é a realidade. A expectativa dos integrantes da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação é de que ao longo do ano sejam debatidos assuntos relevantes e que resultem em benefícios para toda a população. A gente espera, como também fizemos durante o ano passado, desenvolver um trabalho com muito denodo, com muita dedicação, para que a gente possa, compartilhar as ações e os projetos que a cidade precisa, e que são de suma importância para melhorar a qualidade de vida do cidadão natalense. Eu espero que essa comissão ela possa realmente se ater a temas ligados à tecnologia a serviço da população. Foi essa sugestão que eu fiz e acho que temos um leque aí muito grande de debates interessantes para trazer. Natal é um polo ideal para essa crescente da ciência e tecnologia. Estaremos unindo o poder público junto à universidade e com boas perspectivas para o futuro e para o presente. A Assembleia Legislativa entregou nesta terça UTIs móveis para hospitais regionais e prefeituras. As informações com Simone Silva. A Assembleia Legislativa entregou nesta terça-feira 24 UTIs móveis completamente equipadas. A doação é fruto da redução de despesas da própria Assembleia. Os 24 deputados se reuniram e definiram que deveria ser destinado a uma das áreas que a sociedade mais necessita, que é justamente a saúde. Para vocês terem uma ideia, só em janeiro desse ano foram realizados 238 atendimentos de urgência em todo o Rio Grande do Norte. A expectativa é que essas UTIs possam ampliar esse atendimento, principalmente no interior do estado. Simone Silva para o Câmara Repórter. Agora vamos para o intervalo e no próximo bloco tem a entrevista do dia com o vereador Maurício Gurgel do PSOL. Aguarde! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com o Câmara Repórter e agora eu converso com o meu convidado do dia, que é o vereador Maurício Gurgel do PSOL. Vereador, seja bem-vindo.
Obrigado, eu agradeço a oportunidade, saúdo os telespectadores da TV Câmara e estou à disposição. Vereador, o senhor está aqui na Câmara Municipal de Natal desde o mês de janeiro, antes mesmo, né, do término do recesso, mas o senhor já estava trabalhando nos bastidores, inclusive fazendo um trabalho muito importante em relação à fiscalização da decoração natalina. O senhor estava verificando o investimento que foi feito, né, e o que é que o senhor pode adiantar para a gente em relação a essa fiscalização? Isso, fazendo aqui um panorama do que acontece com esses gastos da decoração natalina na nossa cidade, nós temos gastos que nos últimos anos, eles sempre foram crescentes na nossa cidade. Por exemplo, nós há 5 anos, 6 anos atrás, nós tivemos decoração natalina que teve um gasto de 2 milhões, 2 milhões e meio. Hoje, mesmo depois da lei de minha autoria, que obriga a prefeitura a reutilizar por pelo menos 3 anos seguidos a decoração natalina, mesmo assim esse gasto está crescendo, né? E é importante que se diga que nós estamos passando por um momento de dificuldade financeira e não cabe mais ficar, cada ano que passa, tendo um gasto crescente com decoração. Então, se reutilizar a decoração do ano passado, nós vamos ter um gasto menor, né, nos próximos anos. Mas o que está fazendo a prefeitura? A prefeitura está dizendo que está reutilizando essa decoração e mesmo assim o gasto está crescendo. Então, este ano nós resolvemos fiscalizar a retirada desses materiais, o seu armazenamento, a conservação destes materiais, para que este ano se tenha uma licitação em um valor bem menor. Porque este gasto com decoração, nós entendemos que a prioridade tem que ser a iluminação pública da cidade. Se nós percorrermos comunidades na nossa cidade, nós vamos ver como a nossa cidade está mal iluminada, né? Paradas de ônibus mal iluminadas, conjuntos, loteamentos mal iluminados, isso contribui ainda mais para mais violência e nós entendemos que se, por exemplo, a prefeitura economizar esse dinheiro e der um banho de LED na cidade, que é uma iluminação eficaz, é uma iluminação mais barata, nós vamos ter um ganho muito grande. Então, é preciso que a prefeitura tenha prioridade, essa é uma questão que a gente realmente vem discutindo exaustivamente, porque não se dá. Acho que a prefeitura tem que ter mais compromisso na questão da iluminação pública com a nossa cidade. Bom, o investimento na decoração natalina do ano passado foi de mais de 4 milhões de reais. O senhor acha esse valor alto? Altíssimo, altíssimo, porque se nós reaproveitarmos a decoração do ano passado, pode ter certeza que nós vamos ter um gasto aí de 20% a 30% apenas desse valor que você falou. Apenas para a licitação para recuperar esse material e colocar na rua e mais algum outro material para acrescentar, que seria pouco. Então, nós entendemos que nós podemos ter uma economia de cerca de 70% desse valor se realmente tiver compromisso com o dinheiro público. Bom, uma outra fiscalização, né, que o senhor também fez, desde que assumiu o mandato aqui substituindo o vereador Sandro Pimentel, foi em relação a uma licitação que foi realizada pela Prefeitura de Natal para a construção de um muro no cemitério de Nova Descoberta. O que foi que chamou a atenção do senhor nessa licitação? O que chamou a atenção foi o gasto, o valor. R$232 mil para recuperar o muro, que não é o muro total do cemitério, é o muro lateral do cemitério. E o que foi que nós fizemos? Acho que nossa fiscalização é feita com muita responsabilidade. Nós pedimos a cópia do contrato, eu recebi a cópia do contrato, inclusive divulguei nas redes sociais para que as pessoas tenham acesso, até porque acho que as questões de contratos, das licitações, tem que ser algo extremamente transparente. Nós divulgamos e vamos acompanhar a execução do pagamento e vamos fazer comparações com orçamentos, inclusive com outras empresas, porque realmente é um valor que chamou a atenção da população. Não houve dispensa de licitação? Não houve. Mas é um valor que chamou a atenção, né? Então nada melhor do que averiguar. Nada melhor do que fazer o nosso papel, averiguar, fiscalizar, sem fazer pré-julgamentos, mas de fato pedindo elementos para que a gente possa realmente ter total transparência do que está acontecendo. E a obra já está em andamento? Isso. Já começou então. Vereador, vamos mudar de assunto e falar agora de um projeto de lei que o senhor apresentou recentemente aqui na Câmara Municipal de Natal, que trata da identificação de prédios públicos. Na verdade, a identificação de imóveis que são alugados para a Prefeitura de Natal, é isso? Isso. Como é este projeto? Hoje nós temos várias secretarias, órgãos do município que são alugados.
né? E a população precisa saber informações desse aluguel. Por exemplo, você chegar na Censu, é um prédio alugado. Outras secretarias são prédios alugados. Quanto é esse aluguel? Quanto custa aquele prédio público? Porque quem paga o aluguel desse prédio público é a população, através de seus impostos. Então, devemos ter transparência, porque realmente, muitas vezes não há uma eficiência na gestão pública, e essa questão dos aluguéis, muitas vezes são feitos de formas tendenciosas, né? E nós precisamos dizer ao cidadão, quando ele for para qualquer órgão, que aquele prédio seja alugado, quanto custou aquele prédio, quem é o proprietário, qual é o valor de vigência do contrato, as informações. Então, é muito importante para que a população tenha conhecimento desses fatos e saiba quanto está pagando a prefeitura por cada prédio público desse alugado. Só para a gente entender, então, o senhor apresentou e a matéria já foi lida em plenário? Foi lido e está em tramitação nas comissões. O senhor acredita que deva passar, já que se trata de assuntos delicados, pelo menos para os gestores, né, que informam essa questão de gastos com aluguéis? Essa questão é mais um projeto que visa a eficiência na gestão pública. Então, acredito que vai passar com tranquilidade aqui nesta casa. Vereador, o senhor fica até quando? Até quando na Câmara Municipal? Até o dia 16 de março, né? O vereador Sandro Pimentel fez uma cirurgia. Está se recuperando? Foi. São 2 meses, né? Que está perto de se encerrar, mas a cirurgia foi um sucesso. Daqui a pouco ele está voltando. Mas nós demos continuidade às questões de defesa do mandato dele, apresentamos algumas proposições também, então foi bem proveitoso esse tempo. Bom, aí a partir então do dia 16, o senhor se torna pré-candidato às eleições desse ano, é isso? Nosso nome está à disposição do partido, somos pré-candidato a deputado. Deputado estadual? Nas eleições deste ano. Eu creio e tenho convicção que haverá uma grande renovação nas cadeiras do nosso estado, tanto na Assembleia Legislativa, tanto na Câmara Federal, tanto também no Senado Federal. E acho que realmente quem milita na política e quem quer fazer diferente tem que realmente colocar o seu nome à disposição. O que é que acontece no nosso caso? Nosso partido hoje não tem deputado estadual. Nós temos aí vários nomes que são pré-candidatos, o meu, de Sandro Pimentel, o de Roberto Paulino, do professor Luiz Carlos, entre outros. Então, nós acreditamos que pela primeira vez nós vamos fazer uma cadeira na Assembleia Legislativa, nosso partido. E será muito importante porque a Assembleia Legislativa hoje é uma casa que ela, infelizmente, não fiscaliza. Ela é uma casa cara e, ao mesmo tempo, ela não dá retorno à população, porque ela não fiscaliza. Veja que nós estamos no último mandato da Assembleia Legislativa e os deputados até hoje não abriram uma CPI. Então, como é que a principal atribuição de uma casa legislativa é fiscalizar? E nós tivemos vários escândalos durante esses 4 anos, mas vários mesmo, e nunca abriram uma CPI na Assembleia. Então, são questões que nós temos que realmente informar a população, para que a população tenha consciência e possa realmente votar e renovar aquela Assembleia. Vereador, muito obrigada pela sua vinda, viu? Desejo boa sorte. Eu que agradeço. O Câmara Repórter está terminando. Muito obrigada pela audiência de todo mundo. Uma ótima noite e a gente se vê na quarta-feira. Então eu te espero. Tchau!